Ontem eu expliquei, não chegou a ser uma explicação exaustiva, porque se eu tivesse tempo, eu poderia ficar nessa descrição aqui, no mínimo uma semana, na primeira tentação, e as implicações dela e as aplicações dela no nosso cotidiano de fome, de carência, de necessidade de autoafirmação, de autogratificação, de disputa com a natureza para ver se nós somos superiores a ela e se ela está aqui para obedecer à voz do nosso comando, se como filhos de Deus a gente pode fazer afirmações positivas que Deus se obrigue a obedecer e transformar, por exemplo, pedra em pães. A gente falou sobre várias coisas. E aí o tempo fechou, 1h15. Eu falei, tá bom, até porque ninguém absorve nesses dias tanto tempo. No passado, eu falava 3, 4, 5 horas e as pessoas ávidas. Hoje em dia é olhando para cá, é correndo para colar, eu volto daqui a pouco, eu fico vendo a quantidade de gente que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Para mim aparece tudo. E aí eu vejo um montante de quantos estiveram aqui e fico imaginando que são pessoas que viram, se não vai dar para eu segurar agora, eu volto depois, por aí afora, mas mesmo depois, a pessoa ouviu 1 hora seguida, meu Deus, hoje em dia é um esforço hercúleo, de tão cheios de transtorno obsessivo compulsivo, temático variado, de tanto transtorno de concentração, de dedicação à apreciação, à audição, como dizia o Rubem Alves, a escutatória. Então, é muito pouca escutatória, todo mundo quer falar, é um nervosismo, é uma angústia, é um tempo doente, de um nervosismo adoecido, mentalmente falando. A maioria está profundamente enferma, cognitivamente falando, e nem sente, porque está naturalizado. Todo mundo está do mesmo jeito, então ninguém percebe o quão estranho se tornou e como a vida não era assim, e como você já não pode nem imaginar como é viver sem TikTok, sem mensagens de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 no máximo. 1h15 aqui, só heróis com muito boa intenção de absorção, ou então gente mal intencionada que fica só para ver se eu dou alguma escapatela do ponto de vista delas para falarem alguma coisa ruim ou dizerem por aí. Mas eu estou aqui querendo ensinar discípulos de Jesus. Para discípulos de Jesus, para quem ficava dia e noite com ele 24 horas andando pelo caminho, 1h15 aqui é pouco, mas é o que vocês aguentam. Os melhores de vocês conseguem aguentar 1 hora. A grande maioria não consegue. O pior dia é sexta-feira, é o dia em que todo mundo já está sextado desde quinta-noite, sem vontade de nada. É uma sociedade que foi ficando toda cheia dos seus próprios ritos, a maioria dos quais de distração e de paralisia, e de muita miragem e de muita magia. Dito isto, fecha esse grande parênteses e eu começo da nossa descrição. A primeira resposta do diabo nessas tentações. Eu não botei a palavra diálogo, porque Jesus não dialoga com o. Aliás, a palavra dialogar, esse prefixo di, relacionado ao sufixo logos, de palavra, de verbo, não é nada que se possa atribuir a Jesus em relação a quase ninguém, só aos amigos e aos discípulos, e a si mesmo de maneira muito módica. A gente não vê Jesus em grandes diálogos. Jesus não tem nenhuma metodologia platônica ou de qualquer outra natureza. Ele não é só afirmativo, ele ouve perguntas
e ele faz afirmações. E, em alguns casos, as afirmações são outras perguntas, para mostrar a cretinice da questão original feita a ele. E, em geral, quando ele responde com uma outra questão, é porque a cretinice era insuportável. Eu tenho até 2 livros chamados Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Aí, em geral, ele responde com uma questão irrespondível e diz: olha, eu só vou responder vocês quando vocês responderem a minha pergunta. Como eles não queriam se incriminar com a resposta, eles ficavam calados. Mas é sempre a mesma coisa. No mais, ele ouve questões, ele dá respostas. E com o diabo não é diferente, é menos ainda. É menos ainda, tem uma propositura. Estás com fome, carente, sozinho, aparentemente abandonado, deixado, cadê teu pai, quem és tu? Todas essas questões de significação pessoal, existencial, qual é o teu valor na vida? Olha você no deserto, sozinho, sem ninguém. Qual o significado dessa tua vida? Você acha que aquela água de João Batista vai mudar o mundo? Ou que você vai, de fato, andando por esse caminho, gerar alguma transformação? De mundo entendo eu, como ele vai dizer depois, daqui a um tempo. Todos os poderes desse mundo me foram dados. Prostra-te e eu transfiro esse poder para você, se você me adorar, se você reconhecer a mim como instância superior. Mas isso é depois. Agora aqui é essa exploração da carência, da fome, e essa tentação de dizer: se tu és mesmo, cara, o que tu estás fazendo? Que desperdício é esse? Cabeça das cabeças e não cauda. Por que viver vida de cauda? Por que estar no deserto, como uma serpente faminta? Como um bichinho, como um escorpião, como esses habitantes do deserto? Como uma cabra montezinha com sede, qual é a tua? Se tu és o filho de Deus, eu não estou duvidando. Eu só estou te dizendo que se tu és, por que tu não usas esse recurso? E não transformas pedras em broas e essa pedregueira toda aqui numa padaria para todos os pobres do mundo. Por que tu não usas a tua sobrenaturalidade para ir resolvendo os problemas naturais, sociais, humanos, que não tem um tostão no banco, que você pegue o lenço dele na porta do banco, enxugue a sua testa, passe no do banco e depois entre, porque você vai encontrar um saltar. Aí alguém recebe uma devolução que tinha até esquecido, entrou lá, R$ 180, R$ 230, que o governo devolveu qualquer coisa, no meio de 10 mil que fizeram a mesma coisa, basta que 5 cheguem e levantem a mão e dizem: aconteceu comigo. Aí alimenta a idiotice por mais algum tempo. Mas Jesus não era um idiota de cultos de magia. Aí vem o diabo com manda essas pedras se transformarem em pães. Faz uma confissão criadora. Não precisa nem apelar para o verbo bara, do hebraico, tirar do nada. Não precisa ser ex nihilo, essa tua criação. Tu podes partir do material pré-existente, uma rocha e seus minerais. Tem quase tudo pertinente à vida aqui. Faz daí, seu alquimista de Deus. Pratica uma alquimia, uma magia, um feitiço celestial, qualquer coisa. Mas não fica com fome porque é ridículo, é patético. Um cara com o teu potencial eterno, passando fome e necessidade, a sabedoria das sabedorias, carregado de poderes indizíveis, que não são comuns na prática dos humanos, nem dos profetas, nem de ninguém.
Os outros todos invocavam a Deus. Tu não precisas. Tu e eles estão assim, ó. Basta tu dizeres uma palavra, o que sai da tua boca é palavra de Deus. E ninguém vai ver que tu transformaste pedra em pães. É um segredo da gente. E aí ele apela para todas as carências humanas, sintetizadas em Jesus, porque Jesus é a síntese de tudo o que de Deus se pode conhecer, e é a síntese de tudo que os humanos são, mas, sobretudo, é a síntese propositiva de tudo que os humanos podem ser. Podem ser. E ele sabe isso tudo. Como eu digo, desde 18 anos de idade, eu comecei a chamar o diabo de psicólogo milenar. Com 18 aninhos, eu ia falar nas universidades, o pessoal dizia, mas como é que ele sabe o que está na cabeça da gente? Porque eu digo, cara, eu que só tenho 18 anos, olho para você, e você para mim é óbvio, eu te saco. Só porque você está aí vivendo uma vida só, eu já vivi muitas até essa idade, já me lidei com tudo que é tipo de gente, eu te enxergo. Agora imagina se eu, sem poder, só o humano, estivesse aqui desde o início de tudo. Eu não precisava de nada, era olhar e atravessar todas as pessoas, pensamentos, sentimentos, percepções. Nós somos inescondíveis para o mundo espiritual, nós somos flagrantes, óbvios. E nós estamos falando dos seres malignos descritos nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, com o pior deles, com o diabolos. Por isso não há diálogo, porque esse prefixo di, que é o prefixo de diabolos, e diabolos significa aquele que divide, é o divisor, diálogo em geral não produz a convergência. Quando os espíritos são antagônicos, o diálogo termina apenas em aprofundamento de divergências. De modo que para mim, por exemplo, o diálogo é uma coisa que eu tenho com pessoas que eu sei que estão predispostas a chegarem a algum tipo de consenso bondoso, positivo. Quando eu noto que o espírito é um espírito raivoso, persecutório, odiento, eu não dialogo, eu agradeço. Eu digo, fica com Deus, fica em paz, eu vou em frente, sigo o meu caminho. Eu não paro para dialogar com a divergência. Eu ouço, eu entendo, eu medito, eu pondero, vejo se tem alguma coisa útil. Quando tem, eu digo, isso aqui é útil, o resto eu não concordo. Mas também não fico para explicar, porque a maioria não aceita explicação, ainda mais nesses dias, que são dias horrorosos. Eu, pelo menos, nas minhas leituras do processo civilizatório todo, conhecendo a Bíblia como eu conheço e conhecendo a história universal, busco há 50 anos, todo dia eu tento conhecer novas dimensões da história universal, da antropologia humana, fora de qualquer antropologia bíblica. Eu nunca li, nunca tive acesso, até porque talvez um tempo idêntico ou pior do que esse tenha sido destruído pelo dilúvio, o grande dilúvio de Gênesis 6, foi sepultado o mundo antigo, onde, de acordo com Gênesis, o livro de Enoque, o livro de Judas e a segunda epístola de Pedro foram períodos indizivelmente horrorosos, invadidos por demônios no planeta. Mas, do grande dilúvio para cá, não tem nenhum tempo onde o diálogo seja tão difícil como hoje. A gente só tem leis que nos proíbem de sair matando, tocando fogo e apedrejando. Em boa parte do mundo ocidental ou no mundo ocidental é assim, mas nem no planeta todo a gente pode dizer que isso é universal. E com as redes sociais o que se instituiu foi
a quebra do diálogo. Foi muito ódio. Tem alguns dialogando e tem um dialogando para 99 brigando, com ódio, sem saberem nem porquê. Então, se não dá para a gente dialogar com opositores humanos que se vestem de diabo e querem dissuadir você e fazer você transformar pedra em pão, alterar sua natureza, alterar seu caráter, alterar seus pensamentos, querer que você mude do evangelho para filosofias loucas e demoníacas faladas em nome de um Jesus que é a cara do diabo, não dá. E eu, pelo menos, não tenho essa condição. Cada vez eu sou mais afirmativo e ponto parágrafo. Como eu disse ontem numa live ali no Instagram, eu posto e dou as costas. É isso que eu faço. Eu só vejo comentário de post que tem pouco comentário. Aí eu sei que são comentários razoáveis. Faço um post, aí tem lá 50 comentários, é muito pouco. Mas eu sei que é porque só são pessoas querendo dialogar. Aí eu vou e não erro. Quando eu faço um post que é um pouquinho mais polêmico e que eu sei que pode atrair uma turba, cheia de frutas apodrecidas, um basket de frutas podres, mas eu preciso dizer porque é uma opinião que precisa ser dada para abençoar um monte de gente boa na dúvida ainda, eu sei que vou apanhar, todavia, desses entes caninos, como Paulo diz em Gálatas 3. E não dá outra. Aí ontem eu entrei num que eu vi lá, que estava com 300 e tantos comentários, eu disse, devem estar se comendo vivos aí, esses coitados. Eu entrei e não deu outra. E aí alguém querendo que eu respondesse tudo, digo, não respondo. Vou até gravar vou fazer um ao vivo aqui agora para dizer, e o tema é esse. Eu faço os posts e dou as costas. É postar e dar as costas. Quando o post é assim, eu não fico para dialogar com nenhum diabolos. Você está dizendo a coisa mais óbvia. Está repetindo Jesus com outras palavras e o cara é contra, eu não vou ficar, não vou dialogar, não tem papo contigo. Você entendeu? Comigo, você não tem papo. Eu estou aqui, não tenho tantos anos pela frente, não tenho mais tempo para gastar com as mesmas recorrências que já estão gravadas aí no portal caifai.net com centenas e milhares de respostas. Vá lá com boa intenção. E se você tiver má intenção, lá que você vai também, porque eu não vou mais te dar espaço. Então, dito isto, eu continuo dizendo que não tem diálogo entre Jesus e o diabo. Tem uma proposição, manda essas pedras se transformarem em pães, resolve a tua carência, mata a tua fome, para de ficar aqui sozinho, esperando a afirmação de quem? De mim? Eu sou o único contigo, tu não percebes, Jesus? Faz alguma coisa, dá alguma ordem, tu tens esse poder, usa. Os fins justificam os meios. Tem um fim mais nobre, Jesus, do que matar a sua própria fome. Os fins justificam os meios. Isso é um prurido filosófico. O que diz o oposto é uma tentativa de santidade totalmente romântica. Isso é coisa para otário, para bobo. O mundo não é para amadores, Jesus. O mundo é para espertos. Os fins justificam os meios. Por que eu sou o coach mais ouvido do planeta em todos os tempos? Porque eu não ensino a filosofia de que os fins justificam, de que os fins têm que pré-existir nos meios e os fins têm que ser exatamente coerentes com os princípios, tem que haver um alinhamento. Isso aí é um pudor de idiotas.
Eu sou inteligente demais para parar nessa. E você é o filho de Deus. Tudo é teu, você criou tudo. Você vai ficar preso a um arcabouço filosófico? É verdade que ele está presente desde o início da história dos humanos. Não comas, porque os fins não justificam os meios. Não tomes desse fruto, porque os fins não justificam os meios. E você está me ouvindo dizer o tempo todo que não é assim. Isso é inveja de Deus, que você pode ser maior do que todos. O poder está na tua mão. Pobre do Adão, aquele lá do Éden, era um menino no jardim da infância. Você é o homem mais adulto da face da terra. Alexandre o Grande não era digno de chupar uma chupeta que tu desse a ele. E tu ficas com esses pudores na solidão, podendo seres a convergência mundial, planetária e de toda a consciência civilizatória, e estás aqui em carência. Faz alguma coisa por ti mesmo, porque se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus ouve isso, e obviamente que eu estou sendo reduzido. O texto é uma frase, mas essa frase disse trilhões de possibilidades aplicativas para a natureza humana de Jesus, sem limitação de compreensão para trás, nem no presente, nem para o futuro, sendo tudo de todos nós e de toda a nossa natureza, porque ele foi tentado em todas as coisas, como eu disse ontem, Hebreus 4,15, mas sem pecado. Todas as coisas. Ou como diz a Epístola aos Hebreus, precisávamos de um sumo sacerdote como ele, identificado com a fraqueza humana, com a dor humana, com a miséria humana, com a carência humana, com o desprezo humano, que conhecesse a maldade humana. Precisávamos, diz a Epístola aos Hebreus, e o apóstolo João, no Evangelho, diz que Jesus ouvia aquele papo todo de religiosos para lá e para cá, e não dizia nada a nenhum deles, só dizia o que queria, quando era conveniente. Nunca se sentiu obrigado a dar resposta nenhuma. Coisa mais fácil para ele era postar e dar as costas e seguir para outro lugar. É o que você lê nos... Não ficar para ouvir a balbúrdia, vai embora. Falou a verdade e se retirou. E aqui o diabo está crente que vai iniciar um papo com Jesus. Foi uma coisa que eu aprendi com meu pai nos primeiros meses, talvez no primeiro mês de conversão, cheio de mulherada dando em cima, passando de moto com aquelas bundas expostas, dirigindo a moto, paravam na porta da minha casa, mulheres que eu conhecia de cima para baixo, de trás para frente, às dezenas. E eu ali dizendo, não, obrigado, não vou não. Às vezes eu ia até falar com uma pessoa com a minha Bíblia na mão, era a defesa daquele pequenininho na fé, querendo se defender da volúpia gigantesca que me habitava e que estava sendo proposta, porque eu estava com fome, mas não fui nenhuma vez, jamais. E também não fiquei para o diálogo. E meu pai me chamava e dizia, meu filho, gostei de ver sua reação, porque você deu uma informação e não ficou para dialogar. Não dialogue com a tentação, meu filho. Não dialogue, deixa a tentação ficar rouca. Era uma expressão que ele usou algumas vezes para mim, eu nunca mais esqueci, repeti para milhares de pessoas. Deixa a tentação falar sozinha. Deixa a tentação ficar rouca. Não entre em diálogo com o diabo, porque você não vai ganhar. Se você dialogar, você já deu a ele a plataforma para continuidade
já é ceder à primeira tentação, é se sentir na necessidade de explicar alguma coisa para o diabo. Eu não tenho explicação. É claro que quanto menos explicação você dá ao diabo e à tentação, com o passar do tempo, menos tentado você vai sendo. E isso só se torna grande em você se outra vez, em algum momento na vida, você abrir o espaço. Como eu vivi livre de perturbação por 25 anos. 25 anos sem perturbação. Depois dos primeiros 6 meses, 1 ano, eu vivi sem perturbação, com ofertas de todos os lados, assédios de todos os tipos, e eu passei limpo, livre, incólume, sem perturbação. Até o dia em que eu aceitei que um triscar de dedinho e um olhar que estava ali a vida inteira, mas eu nunca quis enxergar, naquele dia eu olhasse com uma atenção dialogal, diferente, que terminou da pior forma possível. E a partir dessa etapa, eu digo para você, na presença de Deus, no dia de hoje, que eu estou vivendo aqui, com tudo à minha mão que eu quisesse dispor. Nem tudo é ilícito, mas para mim não edifica que não. Sem falar no ilícito, que aí mesmo é que eu não quero, não convém e eu aborreço. A educação é o silêncio da não dialogadade com qualquer forma de tentação. Se porventura, o que graças a Deus é cada vez mais raro, passar um pensamento ruim aqui na minha cabeça, eu nem pergunto por quê, eu deixo passar. Se quiser voltar, vai passar até cansar, vai ficar rouco, não vai ter de mim uma resposta, não vai ter uma consideração, não vai ter uma preocupação, não vai ter uma oração dizendo, ó Deus, tu sabes que isso não é meu, que veio, que me foi posto, não tenho explicações a dar. Eu é que não me conheço, mas o meu Pai me sabe todo, sabe quem eu sou. E eu confio em que Ele me conhece, me ama e tem prazer em mim. E pode passar o que quiser, como passou na cabeça de Jesus, tudo que você quiser imaginar. Tudo significando tudo, todas as coisas, à semelhança de qualquer ser humano, mas sem pecado. E também sem diálogo com o mal. Aí vem o diabo e diz, fome, se és o Filho de Deus, manda, dá ordens, faz uma coisa. E Jesus ouviu essa idiotice satânica, pensando que estava lidando com Adãozinho lá do Éden, com a Evinha, com o crentezinho, seduzível, idiotado, perturbado. Meu Deus, Satanás falou, e agora? O que eu vou fazer? Vou jejuar mais. Ai, e a culpa? Não fiz nada, mas estou culpado. Não tinha nada disso. Limpo. Deixando passar. Ele só, verso 4 diz, Jesus, porém. Foi o que eu disse e a nossa ênfase de hoje. Jesus, porém, respondeu. Esse porém coloca a resposta de Jesus numa adversativa. É um contraditório, é um choque, é um enfrentamento. É Satanás, o confrontador, que deu de cara na rocha dos séculos, na rocha maravilhosa que os construtores rejeitaram. Aquele que é o inatravessável. Entrou de cara. Jesus, porém, lhe respondeu. E olha só, está escrito
E ele evoca a Escritura. Está escrito. E ele cita a Escritura na qual isso estava dito no Velho Testamento, que se afirma que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 4. Fiquem sabendo, ó povo de Israel, que não é só de maná, que não é só de pão que vive o homem. Esse pão é uma provisão, porque vocês são animais, mamíferos, famintos, como qualquer outro animal da terra, precisando comer, fazer as ingestões, dormir. Ontem eu vi um cara reclamando, dizendo que o homem não é um animal, porque ele seria racional, ele é de uma categoria superior. E a burrice religiosa é tão grande que cada vez se sabe mais sobre a inteligência animal para todos os lados. Existe até a suspeição de que alguns deles estejam pau a pau conosco, exceto em algumas percepções de autoverificação no loop, sobre a introjeção mais aprofundada que sabe de si própria, talvez. Agora já se mediu até na Universidade de Tel Aviv, semana retrasada, a emissão do som das árvores quando elas sentem que vão ser prejudicadas ou cortadas, ou quando está faltando água, ou não vai chover, ou a sequidão está grande, ela manda mensagens de vibração para todas as outras companhias plantadas na terra, e é algo audível que animais ouvem, ou seja, aquilo que Oséias 4:4 diz, de 1 a 4, e que Isaías diz e Jeremias diz, não era poesia, é fato científico, demonstrado. Aí vai Jesus e responde, nem só de pão vive o homem, de pão também. É por isso que todo dia eu dou graças ao meu Pai pelo pão nosso de cada dia, pela provisão. Ele é o mesmo que vai dizer daqui a pouco, na sequência de Mateus, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem do que haver de comer, nem do que haver de beber. Façam o trabalho de vocês de todos os dias e creiam que o vosso Pai Celeste sabe vocês, conhece vocês. Nenhum de vocês vê a natureza em estado de mendicância, a menos que haja um cataclismo ou uma interferência humana brutal. Do contrário, a natureza segue um fluxo de fartura natural, de sobrevivência natural, e vocês fazem parte desse ecossistema de maneira inteligente. Participem, semeiem, colham, busquem a água, façam seu pão, sem aflição, sem angústia, sem desespero, sem perspectiva de acumulação, sem angústias sobre o futuro. Tudo isso é loucura, é irracional. Quem é que disse que você pode acrescentar meio metro à sua vida? Que você pode dar um passo a mais? Que eu consigo falar 5 minutos a mais, eu podia ter um mal súbito, cair morto aqui agora. E acabou. Não tinha nem bye-bye planeta Terra. Porque nós nos afligimos por mera neurose idiótica. A nossa ansiedade é fruto da nossa neurose essencial, da nossa incredulidade essencial, da nossa falta de confiança, da nossa falta de certeza de que nós somos um flagrante diante do amor e do cuidado de Deus, que cabe a mim fazer a minha parte. Às vezes sair andando e chorando enquanto semeio, mas fazendo a minha parte,
sabendo que, com certeza absoluta, eu vou voltar com júbilo, trazendo os meus feixes. A relação de causa e efeito não vai passar para quem semeia o bem e colhe o bem e vive em paz. Aliás, a paz ajuda as coisas a crescerem. Assim como música boa ajuda as plantas a se desenvolverem, ajuda as vacas a darem mais leite, as vibrações boas do amor, da paz, da oração grata, da felicidade, melhoram o mundo à nossa volta, da natureza, das minhocas, aonde você quiser. Isso é uma afirmação bíblica e hoje em dia são constatações científicas, de laboratório, comprovadas. O indivíduo, se não quiser ter a fé que eu tenho, pode apenas crer no dado científico. E se tiver um pouco de inteligência, vai dizer, bom, eu tenho muita corroboração de que as coisas são diferentes quando eu penso diferente, sinto diferente e me dou de modo diferente para a vida. Então, porém, Jesus lhe respondeu, nem só de pão vive o homem. Aliás, o pão do homem é adubado pelo que sai do coração do homem. O pão do homem melhora de acordo com o que brota de dentro do coração. O meu pão cresce nas minhas ações de graça. Como eu já vi comida aumentar com ações de graças. Eu vivi alguns anos com meus pais, no tempo em que meu pai, que era um homem rico, decidiu ficar pobre e doou tudo que tinha, abriu mão de tudo que tinha e foi viver como um pobre na beira do rio, sem nada, sustentando a família com um salário mínimo, depois com 2. Quando melhorou um pouco. E o governador o oferecia para ser secretário de Justiça do Estado, só porque ele era um homem brilhante demais para não ter uma remuneração à altura da inteligência dele, e ele não queria, não aceitou nunca. Não, eu estou muito bem pago com 2 salários mínimos, advogando a causa daquele que advogou a minha eternamente. Era a resposta dele. E lá em casa era só arroz com ovo, ovo com arroz com macarrão, macarrão com arroz, ou então macarrões, um ovinho sempre, porque tinha que ter uma proteína. Uma carne era uma raridade, galinha também, foram anos daquilo ali. Macarrão, macarrão com ovo, macarrão com arroz, macarrões, ovo com arroz, só isso. E eu comia na casa dos meus amigos. Mas quem ficava em casa, a Sueli, o Luiz, papai, mamãe, e as dezenas de famintos que ficavam lá, nesse tempo eu ainda não era convertido, que iam lá para se aconselhar e mamãe não deixava ninguém sair sem um pratinho, sem um pão, sem um sanduíche, sem um ovo dentro de um pão, mesmo que o pão já fosse passado, sem um suquinho de carambola que dava no fundo do quintal, sem um doce de jaca, que era jaqueira, caía dentro do nosso quintal, ou qualquer coisa, o abil, o pitomba, tudo que nascia no quintal. Era como se ia vivendo, com a maior paz, maior tranquilidade. E eu ouvi tanto isso, quando eu, na minha dureza de coração, não convertido ainda, reclamava. Por quê? Se você pode, um verdadeiro diabinho, você pode, é só você querer, todo mundo quer te dar os melhores, pai. Ele dizia, não, o melhor eu tenho de Deus todo dia nessa mesa. Porque, meu filho, nem só de pão, nem só de confortos, nem só de luxos vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já me viu rico, com os melhores carros, tudo importado,
arrebatado, tudo meu era o melhor, era o maior, era o mais moderno, ninguém tinha, era único, era singular. E você viu como eu era infeliz, acabando com a nossa família, com o meu casamento, me tornando um mentiroso, porque eu não ganhava, não perdia causas advocatícias, porque ninguém mentia melhor do que eu. E eu nunca mais volto a essa miséria. Eu tenho a fartura desse pão singular que é carregado dessa graça indizível. E eu aprendi isso e quando me converti, já me converti surfando nessa consciência. Depois eu aprendi isso até com os meus amigos hippies, que não tinham nada a ver com o evangelho, mas viviam sem ansiedade. Todo mundo acordava sem saber o que ia fazer, nem comer, nem nada. Nunca vi ninguém morrer de fome. Todo mundo comia alguma coisa. Alguém dava, alguém oferecia. Ou o cara em Manaus passava embaixo de uma mangueira, comia, chupava 5 mangas, ou qualquer outra coisa. Onde tem árvore frutífera, ninguém passa fome. E eu aprendi até com os hippies. Quando eu me converti, eu já estava também começando a ser treinado num estilo de vida sem ansiedades. O Evangelho veio e me batizou na não ansiedade total, graças a Deus. E essa paz que contra todo o meu modo intenso, fervoroso, apaixonado, desmedido, desregrado de viver, sem dormir, me doando o dia inteiro, pregando o tempo todo, sem pensar em mim nenhum segundo, me entupindo de gordura, de comida imprópria, pelo Brasil afora, pelo mundo todo, durante anos e décadas, que me fez muito mal, mas é essa paz que me tem feito sobreviver aos males da paixão do meu próprio ministério. E em tempo o Senhor me falou, para tu me servires, tu não precisa te matares. Vive a tua paz, ama a tua mulher, cuida dos teus filhos e dos teus netos, preserva a tua saúde, cuida do teu coração. Tu tens meios de fazer a minha palavra chegar a quem quiser na terra. Enquanto tu vives um pouco mais e vives melhor. E como eu não tenho ansiedade de ser conhecido, de ficar mais conhecido, de ficar mais famoso, de ficar isso, de ficar aquilo, de ter poder, de nada. Eu tenho todo o poder que eu preciso, que vem do alto. E tenho toda a satisfação que eu necessito, que habita a simplicidade das dádivas de Deus para a manutenção e sobrevivência da minha vida, com graça. E no meu coração não há falta de nada. Eu estou possuído pela extravagância de uma vida abundante, da água da viva, da fonte da vida, do pão da vida, da alegria da vida, da eternidade, da Shekinah de Deus que me habita e me gloria e me exalta sobre os meus inimigos e sobre todo diabo e demônio. Como diz Abacuque, tu me tens feito andar altaneiramente, sem ter nada, mas possuindo tudo, como disse Paulo. Sendo perseguido, mas nunca vencido. Sendo afligido, mas nunca vivendo em angústia. Sendo maltratado, mas nunca me auto-vitimando. Sendo desprezado e sendo tratado como um desconhecido, mas eu sei que todos eles me conhecem muito bem. E se não me conhecessem, não faria nenhum mal. Eu sou conhecido pelos únicos que importa que me conheçam e que digam amém ao que eu digo acerca da verdade de Deus e do Evangelho na face da terra. Nem só de pão vive o homem. Essa foi uma grande mentira que tomou conta ideologicamente do nosso planeta, porque essa propositura
do diabo de colocar o pão acima de tudo, a comida acima de tudo e a vida como sendo algo que depende exclusivamente do pão, da matéria, da aquisição, do poder aquisitivo, ou da acumulação, ou do consumo, ou do excesso. Quanto mais próspero alguém é considerado, é porque ele tem provisões para muitos dias. E o Evangelho de Lucas nos conta a história de um cara que conseguiu ficar tão rico que criou provisão de alimento para muitos anos, mais tempo do que a vida dele. E Jesus disse, Jesus contou essa história e falou, esse homem é um louco, porque se vierem a ele e lhe disserem louco, para quem vai ficar todo esse seu tesouro? Se hoje mesmo a tua alma está sendo colhida e recolhida, o que tu vais fazer, a não ser assinar o atestado de insanidade de quem, ao invés de viver, só acumulou e viveu como uma fera protetora e raivosa de uma acumulação que nem a soma de todos os dias da vida seria o bastante para consumir aquilo que já estava acumulado. É vida de total insanidade, como esse mundo no qual a gente vive é feito e regido pela insanidade. 230 e tantos mil são proprietários de quase 70% da riqueza mundial. E o resto, de 7 bilhões, vive do que sobra ou do que não sobra, ou do que não tem. Por quê? Porque o pão foi colocado acima de tudo. E eu disse que na virada do século XIX para o século XX, no início do século XX especialmente, a teoria do pão ganhou o seu absoluto, mais absoluto, no marxismo leninista. Era a revolução do proletariado. Era criar um mundo de igualdades impostas, onde toda a propriedade privada fosse tomada pelo Estado. E supostamente esse governo fosse o governo dos trabalhadores. O que não aconteceu nem por um dia. O que nunca aconteceu então, nem aconteceu depois, nem aconteceu antes. Porque o trabalhador, como diz o apóstolo João, Jesus também não se confiava à natureza humana de nenhum deles. Jesus olhava para o trabalhador e dizia, até você que é mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Jesus nunca andou equivocado achando que, sendo de pobres, o governo seria bom. Ao contrário, ele sabia que o pobre sobe ao poder na sua frustração, na sua angústia, na sua amargura, às vezes na sua raiva introjetada, estruturalmente justificada pelo abuso de anos e anos e anos. E às vezes ele chega ali e ele quer fazer tudo, outra coisa do dia para a noite, e acaba se transformando num déspota perverso, injusto, nem nota, nem sente, e às vezes morre pior do que os seus antecessores, sem jamais ter percebido como a psicologia e o fenômeno e a ilustração do sapo na fervura é verdade. Ele entrou na água gelada, a água foi esquentando, ferveu, borbulhou, ele foi cozinhado, morreu sem saber. Século XX, em nome do pão, em nome do pobre, em nome do igualitarismo imposto pelo comunismo marxista, que acabou, graças a Deus, acabou. Eu creio na social-democracia, na liberdade de produção de acordo com a competência e capacidade de cada um e com a necessidade de distribuição de acordo com a necessidade de cada um, de modo que quem tenha mais não tenha demais e quem tenha menos não tenha de menos,
mas cada um tenha o bastante equivalente à sua produção e competência, mas não tudo. E cada um tenha o suficiente para a sua própria sobrevivência com dignidade, mas que jamais fique sem nada. Esse é o princípio simples do Evangelho. Essa é a economia proposta por Jesus, pelo Evangelho, pelos apóstolos, pelo Velho Testamento, pelos profetas. Só não enxerga quem não quer. Agora, não existe absolutização de nenhum lado. Não existe culto ao pão, nem existe culto ao poder mágico de Deus atuando nos seus filhos, que só dão ordens e as coisas vêm de mão beijadas. Não. É do suor do teu rosto que a gente vive. Como o próprio Jesus foi do suor do seu rosto, que ele comeu, que ele bebeu, que ele salvou. Enquanto trabalhava, ele disse, num dia de sábado, quando curou um doente e outros vários cheios de moléstias, meu pai trabalha até agora. Aquele sábado que se diz em Gênesis que ele descansou, foi dito para o descanso do homem. Não porque Deus tenha descansado, porque meu pai não dormita nem dorme. Ele não está dentro dessas contingências. Meu pai trabalha o tempo todo, tudo é nele, tudo existe nele. Ele trabalha até agora, olha a mão dele agindo todo dia, o tempo todo. E eu trabalho também. Trabalho também. É trabalho, é fé, é pacificação, é a certeza confiante que nos salva da ansiedade e que sabe, crê e assume que o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos do que necessitamos, do que é necessidade, do que é capricho. Frequentemente nos salva de conseguirmos a realização dos nossos caprichos, porque os nossos caprichos sempre são a realidade de poder mais autodestrutivo na vida da gente. Mas ele sempre nos socorre nas nossas necessidades. Há horas em que eu preciso de mais, há horas em que eu preciso de menos. E não importa se eu tenho mais ou se eu tenho menos. Eu tenho uma certeza, meu Pai Celeste sabe o que eu estou precisando. E é na mão dele, eu estou falando na presença dele, e ele está em mim, que eu estou só repetindo o que é verdade entre mim e ele, entre ele e mim. Sem nenhum esforço para pensar nada, eu só estou descrevendo um fenômeno de fé. Jesus, porém, respondeu ao diabo, não só de pão viverá o homem vive de amor, o homem vive de verdade, o homem vive de justiça, não gritando, ai, estão me injustiçando. Isso aí são alguns mais fracos, aos quais eu defendo, pelos quais eu falo. Uso a minha capacidade para clamar em favor deles como se manda. Agora, eu mesmo não reclamo de injustiça contra mim. Eu vou passar por esse mundo sem dizer, ai, me injustiçaram. Ai, que peninha eu estou de mim. Não tenho pena de mim, não tenho autovitimização, ninguém me injustiçou. Os que me supostamente injustiçaram praticaram a injustiça contra eles próprios. Mas veja só o que eles conseguiram arrancar de mim. Nada. Eu continuo aqui, estou melhor todo dia, estou maior todo dia, estou mais desenvolvido todo dia, estou mais profundo todo dia. Ninguém saca nada de mim. Eu aprendi com Jesus, lá no Evangelho de João. A minha vida, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu não tenho autoridade para reavê-la. Isso é um mandato que só Jesus recebeu do Pai, mas eu tenho a liberdade de a entregar, conforme a minha fé, a minha convicção,
conforme o bom combate. Eu estou disposto a morrer por todo bom combate, que seja combate proposto pelo Evangelho. E não estou disposto a morrer por nada que não seja combate segundo o Evangelho. Me alimento daquilo que vem como sustento para o meu dia, sabendo que eu não vivo só do pão. Hoje em dia nem pão eu posso comer, porque sobe a minha glicemia. Eu estou no cotidiano já há algum tempo sem poder comer pão. E provavelmente eu passe o resto da vida sem poder comer pão. Mas eu como frutas, eu como proteínas simples, ou eu como vegetais carregados de proteína, eu me alimento, faço bem ao meu corpo. Mas não é nem o pão literal. A gente precisa do alimento adequado para cada condição da vida. E a ênfase não tem que estar nunca no alimento, a ênfase está no trabalho, na produtividade, no dar da vida para produzir, não só para nós, mas para outros também. Porque nem só de pão vive o homem, vive também de gratidão, vive de abençoamento da existência do próximo, vive de alegria por conseguir sustentar, ajudar, vive do privilégio do socorro, vive da certeza absoluta de que o Senhor, sendo o meu pastor, eu posso não ter tudo o que todo mundo tem, nem eu quero, mas nada me faltará para o sustento da minha vida, para eu ser quem eu sou. Eu tenho a provisão necessária todo dia para eu ser quem eu sou. E se eu trabalho e ando sem apelar para magias, nada me faltará, é a promessa de Deus. E eu fui moço e já agora sou um velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, nem a minha, nem a dos meus filhos, nem a dos meus netos. É isso que eles estão aprendendo, a se alimentarem de alimentos superiores todo dia. Porque é esse alimento superior que traz o maná, que pão de cada dia. E a tentativa de só para o pão de cada dia que esvazia o pão na nossa alma. Mas quando o pão é crescido pela gratidão, pela ação de graças, pela fé feliz na provisão de Deus, pela confiança no sustento, no meio, e quando eu mesmo não tenho mais meios de me sustentar, minha confiança de que o Deus que me usou para sustentar tanta gente, quando chegar a minha hora, como já houve horas assim na minha vida, em que eu não tinha de onde tirar nada, do nada surgiram aqueles que disseram: eu não consegui dormir a noite inteira sonhando com você. E eu senti uma ordem para te perguntar se você está precisando de alguma coisa. Sabe por quê? Não tinha internet, eu não liguei para ninguém, não falei para ninguém, não chorei miséria em lugar nenhum, nunca fiz isso. E o cara veio e Deus falou com ele. Quantos falam? Até o dia de hoje. De vez em quando tem alguém dizendo: olha, eu tenho recebido a palavra com tanta alegria, mudou minha vida, salvou meu casamento, me tirou de uma depressão de 10 anos, arrancou o pânico do coração do meu filho, que eu pensei que ia perdê-lo aos 14 anos, que ele ia se matar, está aí vivo, todo mundo, minha família restaurada, e eu tenho uma gratidão enorme. Como é que eu posso participar para facilitar o pão na tua mesa? Toda hora chega alguém, é pouco. Aparentemente a pessoa vem quase já se desculpando, é muito pouco.